Depois de 3 anos, a reclusa finalmente voltou. Eu vi muita gente olhando de cara feia com isso, mas por que vocês estão de cara feia com isso? A nostalgia de 3 anos atrás, de jogar com armas e jogar até atividades que você já não joga há 3 anos, que você já não joga há muito tempo, é muito satisfatório. A reclusa voltou aqui e voltou, gente. Muito, mas muito melhor que antes. Eu vou mostrar pra vocês até o porquê que voltou melhor e até alguns prós e contras, mesmo com o nerf do mestre das armas, que é o perk ali da reclusa, o perk específico que só tem na reclusa, só essa arma vai ter esse perk. Se a banda tirar da reclusa, não faz nem sentido eles botar em outras armas, porque a logo do perk, a foto, é a reclusa. Vamos ver como que eles vão lidar com isso daqui. Bom, gente, então aqui na luz adentro, chegou ali não somente essas armas, mas outras armas também retornaram, todas as armas retornando. O que é bom nisso? O aumento de perks. E como você pode estar pegando é bem simples, a primeira row que você pode estar pegando é lá na jornada, que fica num robozinho do lado do Shaxx. Então você pode pegar ali a reclusa normal com a Curated Row. O que seria a Curated Row? Basicamente são os dois perks, é basicamente a reclusa do passado sem o Sunset, sem o limite de poder. A diferença é que a gente tem um perk a mais, que é o perk de origem da reclusa. Perk de origem eu vou falar na seção de perks, só que vale a pena citar isso nessa primeira sessão, para você que tá vendo o vídeo e só quer saber onde dropa e como que tá funcionando todas as coisas ali e tal. Agora, para você dropar, você dropa ali nos engramas da valentia, que fica lá no Shaxx. Só que para você ganhar esses engramas da valentia tem 2 pontos. O rank do Shaxx ele não reseta. Eu vou falar isso em todos os reviews dessas armas da valentia. Ele não reseta e faz até sentido não resetar, porque é um conteúdo que vai sair daqui a 2 meses, basicamente. Um pouco menos de 2 meses se você parar para analisar, né? Então, para você pegar a reclusa, você pode focar ela. E para você focar ela, você primeiro precisa terminar a jornada que fica no robozinho do lado do Shaxx. E aí, depois que você desbloquear a arma, você pode focar a arma. Esse foco não funciona com engramas, funciona através de drop. Esse foco vai aumentar ali em 50% a chance que você pode estar dropando essa arma nos baús. Sim, gente, é porcentagem. Então, se você tá nessa de, putz, não dropei uma reclusa até agora, então é porcentagem, aumenta em 50%. Então, você tá sendo muito azarado. Eu, depois que foquei a reclusa pra pegar ali, ou tentar pegar pelo menos os perks que eu queria e tal, eu dropava toda hora, quase toda hora a reclusa. Eu foquei recentemente também o lança-granada. Tô pegando o lança-granada quase toda hora. É 50% de chance, mais a porcentagem base de drop de cada arma ali, que deve ser ali entre 3 a 7%, varia de arma para arma. É claro, né? Com todos os itens que podem vir, obviamente vai ser um pouco baixo nessa questão. Partindo aqui agora para a seção de perks. Bom, gente, os perks antigos que a gente tinha na reclusa era em relação à voracidade frenética, que basicamente toda baixa que você faz, você vai aumentar ali a sua recarga por um curto período de tempo. O perk cumulativo ele vai até 5 e no V5 você tem ali o máximo de recarga, 100 de recarga. Esse perk aqui, gente, ele é muito contraditório. Ele é um perk bom, mas ao mesmo tempo ele é um perk muito ruim. Por quê? Porque na atividade de alto nível ele é péssimo. Você raramente vai matar alguém. Aí você fala, pô, mas a gente tem o perkzinho de aumento de dano, que é o mestre das armas, que aumenta ali em 15% o dano que a reclusa dá com baixas de qualquer arma, né? Então o mestre das armas ele foi nerfado. Antes era o aumento de 20%, agora o aumento é de 15%. Então é só matar com qualquer outra arma, que você tem ali por 6 segundos o bônus de 15% de dano na reclusa. Então aí você pensa, pô, eu tenho 15% a mais de dano. Realmente a voracidade frenética não vai ser útil nesses casos? Então, gente, a questão é o seguinte: ao invés de você matar alguém para ganhar recarga, você pode simplesmente só acertar tiros em alguém. Então, por isso que a gente tem o Ação Iluminada. O Ação Iluminada ele é um perk muito subestimado mesmo. E eu venho aqui dizer para vocês o seguinte: esse é um dos melhores perks para submetralhadora que a gente tem no jogo até hoje. Ao invés de você focar num frenesi da vida e ser um perk mandatório, você pode focar na ação iluminada e pegar um outro perk de aumento de dano. Por quê? Porque a ação iluminada, ele vai ali aumentar a sua recarga e o seu manuseio a cada dano, acerto, hit que você causa. É um perk cumulativo, ele vai até 12 e no vezes 12 você ganha ali 50 de cada, 50 de manuseio e 50 também de recarga. Isso é absurdo, isso é muito bom para uma sub, porque você só precisa acertar metade do seu carregador. E isso daqui conta, inclusive, por 2 segundos. Então você pode simplesmente se aproveitar muito disso em vários momentos. Isso aqui é absurdo. E ainda sem contar que a gente vai poder ali aprimorar os perks lá na forma final. Isso daqui é simplesmente um perk espetacular para reclusa e eu super recomendo que vocês estejam focando nele ali para aumentar quanto o manuseio como a recarga. É absurdo isso daqui, tá? O que eu recomendo também junto para esse perk aqui é vocês focarem em recarga. A não ser
ser que vocês queiram para o Crisol. Pro Crisol é diferente, mas pro PvE do jogo, no geral e tal, essa daqui é a minha melhor opção pra tá focando. Claro que você pode ter opinião diferente, mas pra recarga, gente, tentem sempre focar no carregador que aumente isso. Então a gente tem também o funil de carregador, que vai aumentar em 15 a sua recarga e em 5 a sua estabilidade. É muito bom também. Como também a gente pode estar focando no carregador de liga, que quando o seu carregador tá vazio, você vai aumentar ali um pouco a tua recarga. Não o status de recarga, mas a sua animação de recarga vai ser um pouco mais rápida, basicamente. Então, e o máximo de recarga que você pode ter é 48 na reclusa, o que impossibilita você ter 100 de recarga, caso você não tenha voracidade frenética ou frenesi nela, tá? Bom, e temos também aqui o subsistência, que é um outro perk pro PvE do jogo, mas é pra baixo nível, não recomendo PvE de alto nível, tá? Que toda vez que você mata alguém, você ali vai recarregar uma parte do seu carregador, tá? Essa parte que você vai recarregar é 17% do carregador base da arma. O carregador base da reclusa é de 36, então você vai recarregar ali 17% de 36 balas. Agora, PVP do jogo. Tem dois perks que eu separei aqui pra vocês. O primeiro deles é um pouco óbvio, temos o detector de ameaça, que você tem recarga, estabilidade e manuseio melhorados quando os inimigos estiverem próximos. É um perk cumulativo, ele vai até 2, e no vezes 2, meu amigo, você tem ali 40 de estabilidade, 60 de recarga e 100 de manuseio também. No vezes 1, você tem 15 de estabilidade, 18 de recarga e 25 de manuseio. Esse perk, ele é um perk que funciona para subs no PV também, mas eu vejo o pessoal falando mais pro PVP do jogo. A questão é que vai ser bem difícil, em alguns momentos, você conseguir os dois stacks, né? Porque esses acúmulos eles ativam somente em 15 metros de distância do inimigo, do oponente, né? Você vai ter que forçar a ficar um pouco mais perto, se arriscar um pouco mais pra tentar ali esse bônus de estatísticas, né? E também a gente tem aqui o redução dinâmica de oscilação, que é o padrão de submetralhadora pra Crisol, e você tem ali a melhora da precisão e da estabilidade enquanto você não soltar o gatilho, enquanto você estiver atirando, basicamente, né? Você ganha ali 1 de estabilidade pra cada munição do seu carregador, então você vai ganhar ali no máximo 36 de estabilidade no total, né? Mas você mal percebe durante a gameplay realmente isso, mas vale a pena citar isso daqui para caso de dúvidas. Partindo aqui agora para a segunda coluna, tem aí o mestre das armas, que eu já tinha dito para vocês antes, né? Mas eu vou citar de novo. Basicamente, baixas com qualquer outra arma, você vai aumentar o dano dessa aqui por 6 segundos. É isso. Você não precisa matar com essa. Qualquer arma que você matar, você vai aumentar o dano por 6 segundos. Se você matar, gente, vamos supor, eu tô com a metralhadora, por exemplo, e eu só fico usando a metralhadora, vai contar também pra esse perk aqui, tá? Então esse perk ele fica resetando com baixas de qualquer arma também. E antes era 20%, como eu tinha dito lá no passado, mas agora foi pra 15%. Temos também aqui o alvo na mira, por mais que ele foi um pouquinho nerfado, ainda continua muito bom pro PVP do jogo. Mas é aquilo, né, gente? Se você já tem a submetralhadora do desafio de Osiris, né, a imortal, com o alvo na mira, esquece, você não precisa farmar a reclusa com o alvo na mira, a não ser que você queira. Se você realmente quer porque quer isso, você pode farmar com certeza, tá? Mas pra você que não tem uma do desafio de Osiris, a reclusa também é de graça, né, dado de graça e tal. Pra jogar Osiris você tem que pagar a última DLC, você tem ali o aumento do dano enquanto você mira no oponente. É muito interessante isso daqui. O perk nerfado ele era absurdo antes, mas basicamente, gente, você vai ter ali um aumento de dano de 16%, ele começa em 16% e vai até 40% no PvE do jogo. No PvP vai de 10 para 25%, o que possibilita com certeza um time to kill, né? Um tempo para matar muito rápido, menos de 1 segundo dependendo. Temos também aqui o frenesi, basicamente toda vez que você tá em combate, ou seja, trocando tiros com algum oponente por um determinado tempo ali, você tem aumento do dano, manuseio e recarga até você sair de combate. Então você tem que estar ali por 12 segundos trocando tiros, 15% a mais de dano, 100 de recarga e 100 também de manuseio. Aí que tá, né, gente? Se você já tá focando no ação iluminada ou algum outro perk de recarga na primeira coluna, você não precisa focar em frenesi. Escuta o que eu tô te dizendo, você não precisa focar em frenesi pra essa arma aqui. Frenesi seria bom em qual combinação? Com subsistência. É a única combinação possível que eu vejo o frenesi sendo bom. Mesmo assim, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. O frenesi em comparação ao mestre das armas ou qualquer outro perk de aumento de dano daqui é muito contraditório, porque vamos supor, você tem ali um perk de recarga na primeira coluna e você pega o frenesi pra ganhar recarga, você não vai ter over recarga, você não vai ter 200 de recarga, não é assim que funciona, o máximo é 100. Então você vai estar anulando mais da metade do teu perk, você tá entendendo o ponto? Você vai ter o 15%, mas aí que tá, mestre das armas já dá 15% e você
ativa matando com qualquer outra arma. Qual que é o ponto positivo do frenesi? É que ele fica ativo infinito até você sair de combate. Esse é o ponto positivo. Você não precisa necessariamente matar alguém. Mas é aquilo, né? Se você dropou com frenesi na segunda coluna e gosta desse perk, quer focar nesse perk, bom, aí a minha recomendação é que na primeira coluna você foque em algum perk que basicamente não dê buff de status nenhum, né? Tente focar pelo menos em algum perk ofensivo, mas não tem. O único perk que não dá status nesse quesito é o subsistência. Tem também, no caso, outro, que é o suporte repelente, mas pelo amor de Deus, esse perk aqui a gente nem vai falar dele. Enfim, temos também aqui na segunda coluna a munição desestabilizadora. Todo golpe final que você faz com essa arma aqui vai fazer com que os alvos próximos se tornem voláteis. A volatilidade é como se fosse uma aura de vácuo que fica no inimigo, e quando você mata esse inimigo com a aura de vácuo, esse inimigo explode e causa ali uma explosão de vácuo. É bem interessante, esse perk é divertido, e ainda mais se você tá usando uma build focada em munições voláteis. E temos também aqui o toque no gatilho. Eu já vi uma galera citando e eu vou citar aqui de novo. Não é um perk que eu recomendaria, mas pelo fato de muita gente usar em várias armas, quem sabe não seja o caso da reclusa também pra você, né? Que você vai ali ganhar mais estabilidade e precisão na puxada inicial do gatilho. Então dá pra você fazer um combo desse perk aqui com outros perks que eu tinha dito focados pro Crisol, né? E temos ali um perk novo que chegou, que seria em relação às medidas drásticas. Todo golpe final que você faz com armas, o perk especifica armas, você vai ter ali um bônus de dano. Todo golpe final que você faz com corpo a corpo ou com granada vai te dar um bônus maior. Esse perk ele é acumulativo até 3. E esse acúmulo, como que ele funciona? Bom, gente, você primeiro vai ter que matar alguém com a sua arma, com as armas e tal, para conseguir o acúmulo 1. E quando você conseguir o acúmulo 1, ele ficaria ativo por 6 segundos, dando bônus de dano. Quando você mata com corpo a corpo carregado, não pode ser o normal, tem que ser o corpo a corpo carregado, você ali vai fazer o acúmulo ir para 2, aumentando o dano. E toda vez que você repete isso, ou seja, com granada ou com outro corpo a corpo carregado, você vai ali pro acúmulo máximo, que é ali o acúmulo 3. Basicamente, esse timer é de 6 segundos, o tempo ali que ele fica ativo é 6 segundos, e para você resetar ele, você precisa matar alguém nesse período de tempo. Bom, ele é um perk que não é ruim, você pode aproveitar melhor. Muita gente até diria que é melhor que o Mestre das Armas, mas eu sou contra, não acho que esse perk seja melhor que o Mestre das Armas. Eu só acho que ele é um pouco mais versátil, né? Porque você pode ativar ele de diferentes modos também e ter um bônus maior do que o Mestre das Armas. E bom, basicamente o bônus de dano que você tem aqui para esse perk, basicamente é 10% no primeiro stack, no primeiro acúmulo, 20% no segundo e 30% no terceiro. Por isso que eu não acho que valha tanta pena, porque você tem primeiro acúmulo 10%, já é menos do que o Mestre das Armas. Segundo acúmulo 20%, é um buff ali, um bônus de 5% só, que é bem pouco, tá? Não é muito grande, não. No terceiro, aí sim as coisas ficam melhores, 30%, mas mesmo assim, até você realmente ativar ele, aí pode custar um pouco suas habilidades. E bom, também a gente tem aqui o perk de origem para as armas aqui da luz adentro, todas elas vão ter o mesmo perk de origem, que em relação aqui ao invencibilidade. Todo golpe final, toda baixa que você faz, vão dar ali energia de granada, caso você esteja com uma subclasse de luz equipada, ou seja, arco, vácuo ou solar, então você vai ganhar um bônus de granada. E se você tiver subclasse de treva equipada, ou seja, filamento estase, você vai estar ali ganhando energia de corpo a corpo. Enfim, gente, a volta da reclusa 1000 vezes melhor que antes. Pô, Gus, mas você não ficou com aquela questão, pô, nerfaram o Mestre das Armas 20% e tal. Cara, esse nerf é só pra balancear dos perks que a gente já tem no jogo, entendeu? Pra não ser um perk mandatório. Uma das coisas que a Band não gosta é que uma arma tenha um perk mandatório, entendeu? Assim, por exemplo, ela é boa, só boa com aquele perk em específico. Não é tipo, por exemplo, muita gente fala que o God Roll da arma X é tal perk e tal perk. Mas beleza, é God Roll pra quê? PvE. Se você quiser pra outra coisa, PvP, por exemplo, é outra coisa. Entendeu? Antes, o Mestre das Armas, ele era ali, entendeu? Você tinha que ter o Mestre das Armas antes, era mandatório e acabou. Hoje em dia não é mais assim. Você vê as opções que eu dei aqui pra vocês. A gente tem o Frenesi, que também é uma opção interessante. A gente tem o Alvo na Mira, que também é uma opção interessante pro PvP do jogo. Enfim, a gente tem várias opções que podem competir de frente com o Mestre das Armas, entendeu? Então por isso que eu achei esse nerf justo, um nerf válido, um nerf ok, não impacta tanto e o perk continua sendo muito forte. Farmei isso a reclusa, a chance de vir a reclusa com 4 perks tá nos baús são bem baixas, então torça pra quando vir com os perks que você quer, tá? Porque é muito baixa mesmo. Bota aí embaixo o que vocês acharam da volta da reclusa. É isso, valeu, tamo junto e até a próxima.